nós outros vamos aqui fazer uma coisa muito importante. Eu queria que você agora pegasse a sua Bíblia. Eu aprendi isso com o pastor Valadão da Lagoinha. Ele fala umas outras palavras, mas é muito louco o que ele fala, eu não consegui decorar, é muito grande. Então eu disse, não, vou fazer uma coisa menorzinha, eu queria para decorar. Então eu já decorei, e ali na tela vai aparecer para você ir decorando, em nome de Jesus. Pega então a sua Bíblia e vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia, a palavra de Deus, o alimento da minha fé, a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho, o martelo que me quebra, o fogo que me queima. Eu abro meu coração para receber e praticar as suas verdades sagradas, e que Deus me ajude. Amém. Amém. Você que ainda não tem Bíblia, compra uma vasinha ali depois no final, é baratinho, R$10, R$20. Você compra uma Bíbliazinha e domingo que vem você vai estar comigo assim, falando junto comigo e aprendendo a se apaixonar pela palavra do Senhor e pelo Senhor da palavra. A gente não vai amar o livro, é lógico, né? Mas a mensagem, quem fala para a gente, então a gente precisa se apaixonar pelo nosso Deus e pelo que Ele fala para nós. Vamos abrir em Números, capítulo 31, o livro de Números, capítulo 31. Eu terminei de ler Números há um tempinho atrás, essa semana ali em Romanos, como está no boletim, e hoje começamos Deuteronômio. Quem está acompanhando o boletim, já hoje começou Deuteronômio. E vamos ler até o fim, então nós estamos lendo o Velho e o Novo Testamento direto, assim, um livro direto, depois vai no Novo, um livro direto, depois vai no Velho, um livro direto, então misturando os dois, livro de cada vez, Velho, Novo, Velho, Novo, então estamos lendo a Bíblia toda, mais uma vez. Eu vou fazer bodas de prata esse ano, de leitura da Bíblia, 25 vezes. Eu não aprendi quase nada, mas vou insistir até eu ficar bem, se Deus me der uma melhor idade. E ali em Números 31, no versículo 48 e 49, nós vemos assim: os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando e não está faltando nenhum. Amém, irmão? Que coisa linda. Vamos para o capítulo 32, só virar a página, o versículo 6 e o versículo 7. Capítulo 32, o versículo 6 e o versículo 7 diz assim: porém, Moisés disse aos filhos de Gade e de Rúben: vocês querem ficar aqui enquanto seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Amém. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui no livro de Números, esses capítulos que envolvem 31, 32, a história começa lá no 25. O que está acontecendo? O que está acontecendo, meus amados, é que o povo de Israel está chegando perto da terra prometida. E depois de quase 40 anos vagando pelo deserto, aquele deserto ali do Sinai, aquela região da tal de Cádiz Barneia, que é a cidade base lá da viagem do povo, o povo consegue passar pelo território dos Edomitas, os descendentes do Ismael, se não me engano, Ismael não, o Esaú, descendentes do Esaú. O povo consegue passar pelos Moabitas, pelos Amonitas, que eram os descendentes de Ló, os
filhos de Ló, e não teve briga. Essa passagem foi pacífica, ainda que com muito cuidado, porque os edomitas não quiseram deixar o povo passar. Não, é prometido na minha estrada real, vocês não vão passar não. E não teve guerra, não teve briga, não teve confusão. Mas quando o povo estava chegando na parte leste do Jordão, teve lá umas guerras, e um midianita, um camarada chamado Balaque, percebeu que estava um problemão. E esse camarada, percebendo o problema, mandou chamar lá no rio Eufrates, lá em cima, um profeta que tinha fama de o que ele falava acontecia. Balaão. Ele chama Balaão e diz: meu filho, vou te dar uma grana. Tem aquela história de Balaão, que não vem, depois vem, aí a mula fala, né? A mula de Balaão, a história toda. O Balaão chega, em vez de amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoa. Aí vem aquele famoso versículo: contra Jacó não vale encantamento, vem contra Israel maldição. E é verdade. O macumbeiro, por exemplo, que quer fazer um trabalho contra você, se você é crente, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Porque maldição sem causa não tem efeito, não vale contra o crente, não vale contra o povo de Deus. Mas o diabo é poderoso. O diabo é poderoso, o diabo é esperto, é astuto, é maligno, é mau. Mas não adianta fazer macumba contra crente que não pega. Se ele é salvo, se ele é remido, lavado pelo sangue de Jesus, não adianta. E o texto está claro em Números 23 ali, na profecia, na palavra de Balaão. Acontece que o Balaque, quando Israel acampou perto dele, pegou as mulheres e mandou as mulheres midianitas envolverem os homens israelitas. Meus irmãos, aí começou o problema. Porque o povo de Israel não pode ser amaldiçoado, mas pode ser corrompido. O crente não pode ser amaldiçoado, mas pode ser corrompido. Então, o diabo não vai conseguir te amaldiçoar, mas ele vai tentar te corromper, desviar você, seduzir você. E o povo de Israel caiu direitinho, irmãos, na sedução das mulheres. Caiu direitinho, que Deus ficou tão zangado e mandou uma epidemia, e 24 mil israelitas morreram. E a epidemia só acabou quando o filho de Arão pegou a lança e invadiu uma tenda que tinha um israelita transando com uma midianita. Ele pegou a lança e pum, vazou os dois, matou mesmo. O negócio foi sangue para todo que é lado. A praga acabou ali, mas tinha 24 mil mortos. E olha para mim aqui, sabe quem morreu? Aí teve a guerra aqui no texto. Israel pegou 12 mil soldados, vai lá e detona esses caras porque eles corromperam vocês. E foi, matou os midianitas, uma guerra lá sangrenta. E sabe quem morreu nessa guerra? O Balaão. O Balaão, que não tinha nada a ver com a história. O Balaão que morava lá perto do Eufrates. O Balaão que era uma espécie de profeta, uma espécie de sacerdote, uma espécie de religioso que ouvia a voz de Deus. O Balaão morreu porque ficou perto da corrupção dos midianitas. Crente, cuidado, não fique perto de corrupção. Cuidado com quem você anda. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Você pode morrer. Fala para a pessoa do seu lado. Fica de olho, não, cuidado com quem você anda. Eu tenho que salvar ele. Vai lá, pega e sai fora. Fica convivendo, não, você pode morrer. O negócio é seríssimo, meu filho. Ainda nesse contexto, só estou na introdução, não, mas vai ser rápido. O povo de Israel conquista o lado direito do Jordão, que não era propriamente a terra prometida, não foi a terra que Deus prometeu. Mas se você ler o início de Deuteronômio, que a gente leu hoje de manhã, eu li em casa, você vai perceber que Deus até permitiu. Eu nunca tinha notado isso, só notei isso agora, na 25ª vez que eu estou lendo a Bíblia. Deus disse: pode ficar nessa terra, eu dou para vocês. Eu não tinha ouvido, visto isso antes. Então Deus autorizou o povo a ficar
enfrentaram ele, eles venceram e ficaram. Aí a tribo de Gade, a tribo de Rúben e a metade da tribo de Manassés chega para Moisés e diz: Moisés, nós temos muito gado, muita vaca, muito ovelhinho, muita coisa. Vamos ficar desse lado aqui, porque aqui tem muito pasto bom. Deixa a gente ficar aqui. Aí Moisés, vocês viram no texto que lemos, 32, capítulo 32, cara, vocês querem desanimar o povo? Vocês vão ficar aqui no bem bom? Fala sério, o povo vai entrar na guerra, vai conquistar a terra e vocês estão aqui no bem bom? Irmãos, vamos trazer tudo isso agora para nós. Vamos trazer tudo isso como se fosse uma batalha espiritual. O que nós precisamos, irmãos, para vencer, para estarmos numa batalha espiritual? Eu tenho aqui 3 lições dessa história toda dos israelitas que servem para